Bom, voltamos, agora falando de quê? De processo administrativo disciplinar ou inquérito administrativo. Você já sabe, né? Pois é, tanto faz. O 220 denomina inquérito administrativo, enquanto que o seu regulamento chama de processo administrativo disciplinar, mas você sabe que é a mesma coisa. Então vamos lá. Olha só, o processo administrativo disciplinar, o PAD, ele é facultativo para as penalidades brandas, não é isso? É. Advertência, repreensão e suspensão até 30 dias pode se resolver com uma sindicância. Mas pode se instaurar um PAD? Pode. Então ele é facultativo? É. Agora, ele vai ser obrigatório quando a penalidade for grave. Para aplicação de penalidade de suspensão acima de 30 dias, destituição de função, demissão, cassação de aposentadoria, cassação de jubilação, cassação de disponibilidade. A sindicância prévia é dispensável, a não ser quando ela for dispensada naqueles 3 casos, que nós já vimos lá do 220. O PAD, ele necessariamente será conduzido por uma das comissões permanentes de inquérito administrativo, ou seja, diferente da grande maioria dos estatutos e até da sindicância, onde ao instaurar um PAD, uma sindicância, se constitui uma comissão, no estado do Rio de Janeiro essas comissões são permanentes, elas não se dissolvem após a conclusão daquele PAD, não, os servidores ali lotados estão habituados a fazer isso, eles só fazem isso, eles trabalham com o processo administrativo disciplinar, ok? O servidor só pode ser exonerado a pedido após a conclusão do PAD a que responder e do qual não tenha resultado pena de demissão, claro, Ô servidor deu uma despertinho, percebeu, tomou ciência que está respondendo a um PAD e vai ficar ruim pro meu lado, vou ser demitido, quer saber? Vou entrar logo com um pedido de exoneração, para ver, se eu escapo da demissão. Não, vai ficar lá, suspenso seu pedido de exoneração. Só depois de concluso, o PAD terminou. Ah, não, a penalidade foi suspensão. Mas ele pediu exoneração, então exonera. Exoneração é penalidade? Nunca, Não, claro que não. Penalidade é demissão. Se de imediato ou no curso do PAD ficar evidenciada que a irregularidade envolve crime, aí a autoridade instauradora ou o presidente da comissão tem que comunicar, claro, o Ministério Público, A ação penal pública é de atribuição privativa do Ministério Público. Quando a autoridade policial, o delegado, tiver conhecimento de crime praticado por funcionário público com violação do dever inerente ao cargo ou com abuso de poder, fará a comunicação do fato à autoridade administrativa competente para a instauração. Então, sim, é uma troca, Ok? Então, o delegado tem que mandar lá para a autoridade, olha, o acusado aqui, o indiciado aqui no inquérito, ele também é servidor público e parece que ele praticou um ilícito, um crime com violação do dever funcional. E aí manda para a autoridade competente. O prazo para a conclusão do PAD é de 90 dias, cai muito em prova, 90 dias contados da data em que os autos chegaram à comissão. Esse é um prazo para a comissão, ok? Então, o que acontece? A autoridade instaura o PAD e encaminha para uma das comissões permanentes. Chegou na comissão permanente, a partir dali, 90 dias, prorrogáveis sucessivamente por período de 30 dias, até o máximo de 3. 90 mais 3 de 30 em caso de força maior. O sobrestamento só ocorrerá por absoluta impossibilidade de prosseguimento. O que é sobrestar? É o quê? Paralisar. A paralisação do processo não acontece, ele começou, ele segue, impulso oficial. Somente se paralisa por absoluta impossibilidade de prosseguimento. A não observância desses prazos não acarretará nulidade, importando, porém, quando não se tratar de sobrestamento, em responsabilidade administrativa dos membros da comissão. Os membros da comissão que vão responder a um PAD, porque paralisaram o processo, ok? Porque não deram conta aí no prazo determinado.
Quando a infração deixar vestígio, né? É claro que é indispensável o exame pericial, seja exame direto, seja exame indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Isso é regra geral, né, na instrução processual. A autoridade julgadora não ficará adstrita ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte, ok? Então a autoridade não é obrigada a ficar adstrita ao laudo. Ele vai aceitar naquilo que foi importante, pertinente ao processo. Toda a instrução admite acariações. Então, assim, você percebe que na instrução processual se admite as provas em geral no direito processual, ok? A comissão assegurará no processo administrativo disciplinar o sigilo necessário, né? Não vai ficar divulgando para a elucidação dos fatos ou exigido pelo interesse da administração. Quem é membro de comissão disciplinar tem que tomar muita cautela, muito cuidado com o que fala, né? Os órgãos estaduais devem atender em 7 dias as solicitações das comissões permanentes ou comunicar em 48 horas a impossibilidade de atender dentro do prazo. Então, assim, a comissão fez uma solicitação para um órgão, tem 7 dias para cumprir. Se o órgão não conseguir cumprir em 7 dias, tem que avisar que não consegue em 7 dias. E aí ele tem 48 horas para avisar isso. A inobservância dessa regra dará lugar, olha que sério isso, a destituição do cargo em comissão ou função gratificada do titular do órgão, que não atendeu a comissão, ok? Ou quando se tratar de servidor do quadro permanente, ou seja, servidor efetivo, dará lugar à aplicação de pena cabível nos termos da legislação, ok? Então, assim, olha como, né, a comissão permanente tem um respaldo, né, muito grande, prioridade. Lá vamos nós, né? Cuidado com as divergências entre estatuto e seu regulamento. A citação é pessoal, ok? A regra é essa, né? A citação pessoal, todo acusado tem direito à citação pessoal. O que é citação? É o meio formal de se dar ciência de um processo, ok? Então a citação, ela se finaliza, ela acontece se busca, primeiro momento, tentar a citação pessoal e ela vai ser feita em 3 dias quando finalizada a instrução. Então, olha só, vamos aqui fazer um caminho aqui. Então, o PAD tem prazo de 90 dias, que é o 9, prorrogável por mais 3 de 30. Faz assim, hein? Cuidado com isso. Se perguntar na prova, qual o prazo ordinário do PAD? 90. Qual o prazo improrrogável do PAD? 180. 90 mais 3 de 30. Ok? Você não pode dizer logo que é 180 dias, tá certo? Aí o PAD, primeiro passo, instauração. A autoridade instaura, a autoridade competente. Vai para onde? Para a Comissão Permanente de Inquérito Administrativo. Recebida pela comissão, o que ela vai fazer? Instrução, não foi isso? Da acusação. Acusação. Acabou a instrução, já colheu prova, já fez acariações, já fez tudo. E aí? Perícia. E agora, hein? Faz o que agora, hein? Vai fazer a citação. A citação, em regra, ela tem que ser pessoal. Não é isso? E qual o prazo? 3 dias para a comissão fazer a citação pessoal. Certo? É para a comissão procurar o servidor e achar ele para dar ciência formal. Para que o servidor apresente a sua defesa no prazo de 10 dias. Depois dessa citação, vem a defesa. Defesa no prazo de 10 dias. Essa é a regra. Vamos aqui pela regra, ok? E aí o prazo vai ser comum em caso de mais de um indiciado. Isso é uma redação de 89, minha redação de 89, ok? E lá do 220, artigo 70, redação de 89. Essa redação está dizendo o seguinte, pode ter 2, 3, 4, 5 acusados. O prazo da defesa é processual, não é 10 dias para cada um, é 10 dias para a defesa. Acabou. Agora,
O regulamento, lá de 79, redação mais antiga, diz: havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. Né? Percebeu? O que prevalece? Redação mais recente. O prazo é comum de 10 dias. Tá certo? Prazo comum de 10 dias. Citação editalícia. Quando é que vai acontecer a citação editalícia, também conhecida como citação ficta ou citação presumida? Não achou o servidor para citar pessoalmente. Não achou, não encontrou. Estando em lugar incerto, né, é o famoso LINS, local incerto e não sabido. Estando em lugar incerto, o indiciado, ele será citado por edital, que vai ser publicado por 3 dias consecutivos. E aí, o prazo da defesa será contado a partir da última publicação, redação de 89, no 70, parágrafo 1º do 220, que está conflitando com o regulamento 79, parágrafo 2º, que diz que, estando em local incerto, será citado por edital, publicado 3 vezes na imprensa, durante 15 dias, contando-se o prazo de 10 dias da última publicação. É diferente. Aqui, dentro de 15 dias, publica 3 vezes. Da última publicação, começa 10 dias da defesa. No primeiro, que é o que está valendo, né, que é a redação mais recente, publica 3 dias consecutivos. Do último prazo, da última publicação, começa o prazo de 10 dias para a defesa. Ok? Então é isso. Prevalece essa. Então, não encontrou o servidor. Não encontrou. Citação editalícia. De que jeito? 3 dias consecutivos. Já sabe que é 3 dias na pessoal para procurar o servidor e citar pessoalmente. Não encontrou o servidor. 3 dias, citação editalícia publicada por 3 dias consecutivos. Para que se faz a citação? Para que, se ele quiser, apresente a defesa. Ninguém é obrigado a se defender, né? Pode ser que ele seja citado pessoalmente ou por edital e não apresente defesa. Aí vai ser declarada a sua revelia. A revelia, ela tem vários efeitos. É um instituto jurídico que permite a continuidade do processo. E ela tem vários efeitos. Um dos efeitos mais conhecido é considerar verdadeiros os fatos alegados na inicial. Esse efeito não se aplica no PAD. Ok? Não vão considerar verdadeiro todas as acusações contra o servidor. Ok? Não vai ser aplicado esse efeito da revelia. O objetivo da revelia aqui é permitir a designação de um defensor dativo, que vai defender o servidor, já que ninguém pode ser julgado sem defesa. Mas como ninguém é obrigado a se defender, se declara a revelia para designação de um defensor dativo, que vai defender o servidor ali, naquele processo. E aí o presidente da comissão designará um servidor efetivo, bacharel em direito, para a defesa. Ou ainda, quando o servidor indiciado requerer, olha, eu quero um servidor aí para me defender, um defensor dativo. A falta de comparecimento do defensor, ainda que motivada, não determina o adiamento de nenhum ato, tá? Devendo o presidente da comissão designar um substituto, ainda que provisoriamente ou só para aquele ato. Tá certo? Nenhum acusado será julgado sem defesa, que poderá ser produzida em causa própria. O próprio servidor pode produzir a sua defesa, pode se defender. Pode constituir um defensor? Pode também. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, que é a procuração, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Olha, eu trouxe aqui meu defensor, está aqui, então não precisa de procuração não. Né? Fora isso, ele apresenta no processo de procuração. É muito interessante lembrar que não é preciso a constituição de advogado, ok? Ser bacharel em direito não quer dizer que é advogado não, hein? Eu sou bacharel em direito, né? Sou, mas eu sou advogada? Não quero, nunca quis ser advogada. Nossa, eu ia morrer de fome se eu tivesse que ser advogado. Não é minha praia, entendeu? Certo? Então, assim, eu nunca fui à OAB buscar inscrição, nunca quis. Não sou advogado, mas eu sou bacharel em direito? Sou.
E eu sou especializada em estatuto servidor. Eu iria fazer uma excelente defesa aqui para qualquer servidor, mas não é a minha praia, não é o que eu tenho, né? Não é a minha atribuição, certo? E temos que lembrar que a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal, ela determina que realmente não há obrigatoriedade de uma defesa por advogado em processo administrativo, disciplinar, não precisa. Defesa técnica não invalida, não é exigida no pátio, tá certo? Sempre que o acusado requeira, será designado pelo presidente da comissão um funcionário estável, bacharel em direito, para promover a defesa, ressalvado o direito do servidor a qualquer tempo nomear outro de sua confiança, ou assim, não, ó, esse defensor que você me arranjou aí tá valendo de nada não, eu mesmo que vou produzir a minha defesa. Pode ser. Mais uma contradição, né? Aqui é cruel, né? Pois é, vamos lá. Sempre focando naquela que tem a redação mais recente, hein? O que diz o decreto 2479, o 220, no seu artigo 70? As diligências e oitiva de testemunhas requeridas pela defesa ficarão a cargo do interessado e deverão ser concluídas em 10 dias, sob pena de perda de prova. Essa redação é de 89. O regulamento de 79 diz que o prazo da defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para as diligências consideradas imprescindíveis. Tá errado não, está tacitamente revogado, né, pela nova redação 220. Então, olha só, feita a defesa, as diligências e oitivas, que é a instrução, não teve a instrução da acusação? Agora a instrução da defesa. As diligências e oitivas de testemunhas requeridas pela defesa ficam a cargo do interessado. Você vai produzir perícia, as testemunhas, cadê o nome? Cadê o endereço dela? Você tem 10 dias sob pena de perda de prova. Então vamos lá para o nosso esqueminha. Foi citado pessoalmente ou por edital para apresentar a defesa em 10 dias, ok? Mas ele pode não produzir a defesa, né? Aí vai ser declarada a sua revelia. A revelia permite a designação de um defensor dativo, que vai produzir a defesa em 10 dias. Então, a defesa chega de um jeito ou de outro, ou por defensor dativo, ou por defesa pessoal, né? Defesa decorrente da citação. Seguindo, feita a defesa, aí agora está na hora ali da instrução da defesa, que deve ser produzida no prazo de 10 dias, é a redação mais recente, sob pena de perda de prova, ok? Certo? 10 dias para a defesa, 10 dias para produzir a instrução, as provas requeridas pela defesa. Para assistir pessoalmente aos atos processuais, fazendo-se acompanhar de defensor, se assim quiser, o acusado será sempre intimado, né, e poderá, nas inquirições, levantar contradita, né, das testemunhas, formular pergunta, requerir testemunhas, nas perícias apresentar assistente, formular quesitos, coisas de, né, conjunto probatório, claro, né? No interrogatório do acusado, seu defensor não poderá intervir de qualquer modo nas perguntas ou nas respostas, ok? Então vai ser designado ali o momento do interrogatório dentro dessa instrução processual, tá certo? E aí, concluída a instrução da defesa, a comissão remeterá o processo à autoridade competente com um relatório circunstanciado, concluído em 60 dias. Esse relatório aqui não é meramente expositivo como o da sindicância. Esse relatório aqui, ele é conclusivo, ok? Conclusivo. E aí, 60 dias é o prazo do relatório. Contado o encerramento da defesa, concluindo pela inocência ou pela responsabilidade do indiciado. A autoridade julgadora decidirá à vista dos fatos apurados pela comissão, não ficando, todavia, vinculada às conclusões do relatório. É aquilo que eu sempre digo, o relatório ele é conclusivo?
Porque ele conclui pela inocência ou responsabilidade do indiciado. Mas nenhuma comissão tem poder de decisão. Vai decidir. Quem decide é a autoridade julgadora. Ok? Então a comissão elabora o seu relatório e encaminha para a autoridade instauradora. Certo? Aí a autoridade instauradora recebe o processo com o relatório e vai analisar. Tá em condições perfeitas para eu decidir, perfeita, né, o processamento. A autoridade tem 20 dias para decidir. Tá perfeito, mas eu não sou competente para aplicar essa penalidade aqui. Ela vai ter 8 dias para enviar à autoridade hierarquicamente superior. Ok? Outra possibilidade é a autoridade recebeu o processo, analisou, né, com o relatório conclusivo da comissão, só que ela entendeu que não estava devidamente apurado, não. Aí ela determinará o reexame do processo, retornando os autos à comissão, que cumpre as novas diligências em 30 dias. Tem 30 dias aí para decidir. E aí finaliza o processo. Então, olha só, vamos voltar lá para o nosso esqueminha. Depois da instrução da defesa, vem o relatório conclusivo, que deve ser produzido no prazo de 60 dias. Encaminha o processo para a autoridade instauradora, aquela que começou o processo. A autoridade, ela tem 3 possibilidades, ok? Ela decide o processo em 20 dias, ou ela faz remessa ao superior hierárquico em 8 dias, e aí o superior vai proferir a decisão em 20 dias, não é isso? Ou ela determina novas diligências, e aí essas diligências vão ser cumpridas em 30 dias. Aí o processo volta para a comissão cumprir em 30 dias, ok? Essas novas diligências. E aí acaba o processo. Aí, a comissão cumpriu, volta para a autoridade decide em 20 ou remete para o superior hierárquico em 8 dias, para que esse superior decida em 20 dias, ok? Então aqui finaliza o processo. Acabou. Claudete, a decisão proferida pune o servidor. Ué, o servidor não pode recorrer? Pode, claro que pode, né? Mas aí nós vamos nos remeter lá para o capítulo do direito de petição, quando a gente falou do pedido de reconsideração, do recurso hierárquico, ok? Aí é outra parte do estatuto, lá nos direitos e vantagens do servidor, que trata do direito de petição. É outro papo, tá bom? Certo? Mas tem direito a recorrer? Claro que tem. Tudo bem? Bom, esse aqui é o PAD comum, PAD ordinário. No estatuto existe um PAD especial, que é o PAD por abandono de cargo. Sempre lembrando que o que prevalece, a redação mais recente, né, é de que o abandono de cargo é ausência injustificada por 10 dias consecutivos. Eu digo que um carnaval prolongado, né, não? A pessoa se empolgou no carnaval e esticou. Também que é servidor, né? Pois é, né? Não são todos, mas tem uns. Então você imagina o carioca. O carioca, ele vai para onde? 90% dos cariocas no carnaval vão para onde? Para a região dos lagos, né? Eu já fiz essa loucura, não faço mais não, né? Recuperei minha sanidade. Então olha só, o que acontece? O povo vai para a região dos lagos, aquilo lá é um inferno, né? Quer dizer, a região dos lagos é maravilhosa. Morei em Rio das Ostras há 2 anos. Adoro, adoro. Lá é lindo. Mas não no carnaval, né? Vai em outra época, tem um ano todo para isso, só não vai no carnaval. E aí o carioca, né? O servidor carioca, esperto, né? Cara malandro. Ele pensa, quer saber? O povo vai todo mundo sexta-feira para lá, para a região dos lagos, eu vou na quinta. Aí olha só a criatura. Ele vai na quinta à noite. Aí ele falta. Sexta-feira ele não vai trabalhar. Faltou. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. A grande maioria das repartições públicas não funcionam nem na quarta. Aí você pensa, então esses dias ele vai levar presença. Não,
Porque os dias de finais de semana e feriado, entre uma falta e outra, é tudo considerado como falta. Então ele já está no 6º dia de falta. Aí quinta-feira ele teria que voltar ao trabalho. Aí ele puxa o sol, o mar, a cerveja, o peixinho, o samba, quer saber? Vou ficar por aqui. Quinta, sexta, sábado, domingo. Se ele voltasse domingo, não chegava a dar o abandono não. Por quê? Ele ia recuperar o sábado e o domingo. Só que aí, todos os servidores estão aqui em Rio das Ostras e vão, Rio das Ostras, região dos Lagos, e vão esticar, vão embora domingo à noite. Quer saber? Eu vou pegar muito engarrafamento. Eu só vou na segunda à noite. Aí ele falta a segunda também. Já deu 11 dias, filho. 11 dias de falta. Isso é abandono de cargo. Configurado abandono. Então, assim, é muito rapidinho, porque as pessoas têm que ter noção disso. Cuidado! Aí, existe um PAD especial para o abandono de cargo, que diz o seguinte, olha, no que for lacunoso, observa as regras do PAD comum, mas tem disposições específicas. O prazo desse PAD é menor. Lembra, o PAD comum, 90 dias mais 3 de 30. Aqui o prazo é 60 dias mais 2 de 30. 60 dias mais 2 de 30. Não tem sindicância prévia, lembra? Não tem sindicância, não vai instalar a sindicância, vai direto para o PAD, porque é um ilícito de fácil apuração, ok? Não tem muito o que investigar, é só contar lá no livro ponto, quanto falta de assinatura ali para ele. A comissão, como é que começa esse PAD? É meio esquisito, eu acho. A comissão publicará por 3 vezes um edital de chamada no prazo de 20 dias. Assim, volta servidor, volta. Meio louco isso aqui, né? Edital de chamada publicado por 3 vezes dentro do prazo de 20 dias. Ok? Certo? E aí, o prazo vai ser de 10 dias contado da última publicação do edital, prazo da defesa. Esse prazo aqui é comum, quer dizer, comum, esse prazo é igual ao do processo comum, tá certo? Fim do prazo da defesa e não havendo manifestação do faltoso, aí se ele é designado pelo presidente da comissão, o defensor. Agora, cuidado. O defensor dativo não vai ter 10 dias de defesa, vai ter 15 dias a contar da sua designação. É um prazo diferenciado de defesa. Prazo de 15 dias. Para quem? Para o defensor dativo. Ok? Então, o PAD por abandono, ele é diferente, né? Você vê que instaurado o PAD, que é de 60 mais 2 de 30, ele começa com o quê? Nem com instauração. Edital de chamada. Edital de chamada. Publicado 3 vezes em 20 dias. Depois disso, aí quais são as 2 possibilidades? O servidor se apresenta, né? Ô, cheguei, não faltei não, tô aqui. Aí daqui vai para o PAD comum. Ok? Aí, inércia. O servidor não se apresentou. Inércia. Aí vem a designação de um defensor dativo. Defensor dativo, porque foi declarada a revelia. O defensor dativo vai apresentar a defesa em 15 dias. Enquanto que essa defesa aqui é de 10 dias, né? O defensor dativo tem 15 dias. Certo? É o que está dizendo aqui. E aí, recebe a defesa à comissão e faz um relatório, né? Sua apreciação sobre as alegações, encaminhará o relatório à autoridade instauradora, propondo o arquivamento do processo ou a expedição do ato de demissão, conforme o caso. Então, aqui é bem diferente, né? Veio aqui a defesa chegou, vem aqui também não necessariamente um PAD comum, né? Pode ser pelo PAD comum, ou então vem a defesa, uma outra interpretação é essa, vem o relatório conclusivo da comissão.
De alguma maneira tem que estar aqui, né, a defesa. O interessante é o seguinte, que a legislação fala assim, olha, a comissão faz o relatório propondo o arquivamento ou a demissão. Ué, e não pode gerar uma penalidade mais branda? Imagina que não ficou configurado o abandono, né? O servidor falou assim, não, olha só, eu não abandonei não. Eu estava voltando no domingo à noite, só que eu sofri um acidente de carro e fiquei internado. Aí comprova, realmente ele sofreu um acidente de carro. Perceba, ele faltou sexta, antes do carnaval, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ok? Só que segunda-feira ele estava de licença, que ele sofreu um acidente no domingo. Como ele recupera a segunda-feira, ele não vai constar 10, 11 dias de falta no seu assentamento. Vai constar 8 dias, porque ele recuperou o sábado e domingo. A segunda útil, a segunda de frequência, recupera o sábado e domingo como frequência. Entendeu? Aí ele prova, olha só, eu estava voltando domingo à noite para vir trabalhar e sofri um acidente, fiquei internado, ok? Só saí do hospital 4 dias, 5 dias depois, tá aqui a comprovação. Tá bom, servidor, realmente você não abandonou, não está configurado o abandono, mas você faltou na sexta, no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 8 dias de falta, entendeu? É abandono? Não. Pode demitir? Não pode demitir. Mas pode aplicar uma penalidade mais grave? Pode, né? Inobservância de um dever. Repreensão ou até... seria repreensão, né? Na má-fé, inobservância de dever, repreensão. Esse é o certo. Tudo bem? Entendido isso? E agora, né? Tá com saudade? Pois é, né? Já num clima de despedida... Pensa só nisso, né? Que missão cumprida, não é? Analisar o Estatuto do Servidor do Estado bem, né? Tudinho, com todos os seus entraves, show! E agora vamos falar da revisão do processo disciplinar. Pois é, a revisão, ela aparece com recurso. Por que ela aparece com recurso? Porque ela ataca a decisão anterior que puniu o servidor, num PAD ou na sindicância. Então, o servidor foi punido e aí ela ataca essa decisão. Então, o recurso também faz isso, né? Ela tem um efeito devolutivo, devolve a causa a uma nova apreciação, ok? Ela também não pode piorar a situação do servidor, assim como o recurso não pode. Mas ela não é um recurso. Não é. Existem 2 tipos de recurso que o servidor pode trabalhar, né? Pode agir, que é o pedido de consideração e o recurso hierárquico. Só que eles têm um prazo para ser exercitado. A revisão não. A revisão, ela pode ser requerida a qualquer tempo, sempre que haja resultado pena disciplinar e quando forem aduzidos fatos ainda não conhecidos comprobatórios da inocência do funcionário punido. Isso é interessante. O recurso, ele pega a causa do jeito que está e devolve para uma instância superior, para a mesma autoridade, no pedido de consideração, devolve, né, solicitando uma nova apreciação. Na revisão, não. Essa nova apreciação se fundamenta em fatos novos, aduzidos fatos, né? Fatos novos, ainda não conhecidos, o comprobatório da inocência do funcionário. Em regra, quem é legitimado para iniciar uma revisão é o próprio servidor. Mas e se ele tiver falecido, desaparecido ou incapacitado? Aí, olha que interessante, qualquer pessoa, que show! Não é qualquer pessoa da família, é qualquer um pode iniciar uma revisão, ok? Mas já morreu, para que revisão? Só para melhorar a pena dele, para acabar? Meu filho, olha só, lembra aquela história de zelar pelo nome, pela palavra, pela honra? Pois é isso aí. E não é sempre só isso, não. Às vezes, imagina um servidor que foi demitido, que não deixou pensão para sua família,
Percebeu? Pode ter outras consequências. E a honra mesmo, nome, que não foi ele não, aqui ó, conseguimos prova, certo? A revisão, ela processar-se-á em apenso ao processo originário, não constitui fundamento para revisão, isso cai muito... Ah, deixa eu explicar. O que é apenso, né? Às vezes as pessoas têm dúvida quanto a isso. Apenso é andar junto, é amarrar o processo da revisão ao processo principal. Eu lembro muito, quando eu era... Hoje eu sou oficial de justiça, mas eu já fiquei 10 anos processando, né? Era processante. Então, eu lembrava quando o juiz mandava pensar um processo a outro processo, olha, era uma preocupação tão absurda da gente amarrar aquilo ali bem amarrado, muito bem amarrado, para aquilo ali não soltar de jeito nenhum. Tinha um pavor se aquilo ali soltasse. Então, a pensar isso é você juntar os dois processos, não é um dentro do outro não, você enxerga dois processos que estão amarrados, entendeu? Não constitui fundamento para revisão a alegação de injustiça da penalidade. Isso é muito comum, né, nos processos. Não adianta ficar dizendo que a penalidade foi injusta, 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 tá injusta. Mas injusta por quê? Me dá aí um novo fundamento. Isso aqui cai muito em prova. Também, olha só, autorizada a revisão, a autoridade competente, né, pela autoridade competente, o processo é encaminhado a uma comissão revisora. Então, a comissão revisora, ela recebe o processo e olha o prazo. 90 dias, prorrogável por mais 30. E o julgamento tem que ser em 30 dias. Olha só, cuidado com prazo, hein? Vamos lá. O PAD comum. Qual o prazo do PAD comum? 90 mais 3 períodos de 30. O PAD por abandono. 60 mais 2 períodos de 30. A revisão. 60, ó, fugiu, que horror. 90 mais 30. A sindicância. 30 mais 8. Tem que saber isso aqui. Tem que saber esses prazos, ok? Então, prazo da revisão, 90 dias, prorrogável pelo período de 30. E o julgamento deve acontecer em 30 dias, ok? Julgada procedente a revisão, será tornada sem efeito a pena imposta, restabelecendo todos os direitos por ela atingidos. Um servidor demitido pode ser até reintegrado, né? Pela revisão do processo, certo? Pode ser que gere uma penalidade mais branda, pode ser, né? Ok? E aqui, olha só, a gente finaliza a nossa análise, né? O nosso estudo do Estatuto dos Servidores do Estado. Foi uma grande batalha? Foi. Não desmereça não, viu? Eu sei que ficamos num bate-papo concurseiro, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo concurseiro, mas analisar o Estatuto do Servidor do Estado é um desafio, é uma batalha. Mas essa batalha, essas grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Tenha certeza disso? Você é um grande guerreiro. Você vai conquistar a sua vaga. Por quê? Porque você está estudando com qualidade, está entendendo, não está ficando a decoreba não. E aí no dia da sua prova, tem que lembrar de que você é um grande guerreiro. Que concurso público se faz até ser feliz, não é não? E que o dia da prova não é o dia derradeiro da sua vida, pelo amor de Deus, para com isso. O dia da prova é mais um dia de oportunidade. Quantos anos você tem? 20, 30, 40? Seria justo colocar 20, 30, 40 anos para se resolver em 4, 5 horas de prova? Não é justo com você, entendeu? Não. Outro erro que as pessoas fazem muito é ficar comparando o seu desempenho com o desempenho de um colega. Ninguém tem a mesma realidade. Não é justo com você e nem com seu colega.
Faça sim a análise de desempenho do seu desempenho de hoje em relação ao desempenho de ontem, da semana passada. Como é que você tá? Você evoluiu? Você está entendendo? Como é que tá? Ah, não estou evoluindo, então vamos mudar de estratégia. E ó, não está dando para aprender com a Claudete não. Vou buscar um outro caminho, um outro professor, sei lá. É triste saber disso, né? Mas acontece, pode acontecer, certo? E sempre tenha essa certeza. Quem não desiste, conquista a sua nomeação. Quem quer, acha um meio. Quem não quer, se encosta aí numa desculpa. Tem vários obstáculos? Claro. Quem disse que ia ser fácil? Alguém disse isso pra você? Mentiu. Nunca digo que vai ser fácil. É difícil? Pode ser, depende da realidade de cada um. Impossível? Nunca é impossível. Nunca. Conheço várias histórias de superação, eu tenho a minha história de superação. Olha lá no claudetepessoa.com.br a trajetória concurseira da Claudete Pessoa. A pessoa teve uns momentos difíceis, mas eu olho para aquela minha história e digo, eu consegui, né? Eu superei, certo? E é isso que tem que ter certeza, que você consegue. Alguns demoram um pouquinho mais que outros, mas quem não desiste é um grande guerreiro, enfrenta os obstáculos, vai para a batalha de cabeça erguida, leva uns tombinhos de vez em quando, mas sacode a poeira e segue firme. Combinado assim? Precisando da Claudete Pessoa, você sabe onde me encontrar. Tem o meu grupo, Legislação Específica com a Claudete Pessoa, tem o meu site, tem o site do curso, tem o Facebook. Eu sou uma pessoa bem fácil de encontrar. Combinado? Até o próximo desafio. Tchau, tchau.